prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês. Esse é o nosso curso Doutrinário Umbandista. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um assunto bem interessante, sobre um assunto bem bacana, que é orixás pai e mãe de cabeça. Nós vimos na última aula a respeito dos orixás, aprendemos sobre o arquétipo dos principais orixás cultuados aqui no Brasil. E hoje eu vou falar para vocês o que é ser pai e mãe de cabeça. Primeiramente, a palavra orixá já remonta a isso, fala rei ou senhor da cabeça, falando de alguém que é dono, que é pai, que é aquele que dá origem à tua cabeça. A tua cabeça, nesse contexto, é o nosso ori, como nós chamamos na Umbanda, que é o chakra coronário, né, que é o chakra da coroa, o chakra que representa a nossa conexão com a espiritualidade. Quando a gente fala pai e mãe de cabeça, é porque essa energia realmente é visualizada aqui. Orixá de frente, orixá de juntó, né? O orixá de juntó é o orixá que acompanha o orixá de frente. Todos os orixás, eles te fatoram de certa forma. Então, você é filho de todos os orixás. Você tem aí, por exemplo, você não tem todas as emoções? Cada emoção é associada a um ou mais orixá. O teu corpo físico, como a gente já visualizou, também tem a composição de todos os orixás. Então, você é filho de todos os orixás. Porém, em cada momento do nosso processo evolutivo, uma determinada energia nos acompanha com mais força. E acompanha até pela própria lei da atração, já vou explicar para vocês. Mas, por exemplo, eu sou filho de Xangô com Oxum. Então eu tenho a energia de Xangô, que é meu orixá de frente, e a energia de Oxum, que é meu adjuntó. Sempre vai ser assim, um orixá masculino e um orixá feminino, um pai e uma mãe. Se você tem um orixá feminino na frente, atrás vai ser um orixá masculino, e vice-versa. E além disso, tem muita característica também passivo-ativo. Por exemplo, o Xangô, que é o meu orixá de cabeça, é um orixá ativo, guerreiro, tem uma personalidade forte, vamos dizer assim. Ele representa o próprio fogo, as pedreiras. Em contrapartida, nós temos Oxum, que é um orixá doce, ameno, meigo, senhora do amor, do rio, das águas doces. E isso acontece para que haja um equilíbrio, para que o excesso não permaneça naquela vida. Tá? Então sempre vai ser assim, dificilmente, e nem é tão favorável, a pessoa vai ter dois orixás, por exemplo, ativos. Acontece, não estou dizendo que não acontece, pelo menos dentro do estudo de espiritualidade que nós estudamos aqui e o que nós podemos perceber na prática, orixás como Exu e... deixa eu pensar aqui, Ogum e Yansan, acontece, mas não é tão comum. Geralmente você vai ter Ogum com Oxum, Yansan com Oxóssis, entendem? Por causa dessa questão energética, porque você precisa ter essa polaridade equilibrada, né, para que não afete a sua vida. No momento da nossa concepção, então, por exemplo, não é nem tanto no momento do nascimento, é no momento da concepção, no momento lá em que o gameta masculino se juntou com o gameta feminino e você virou um zigoto e começou, ali você já foi fatorado. Essa fatoração nada mais é do que as energias que começam ali e que inclusive desencadeiam todo o processo de multiplicação celular que vão te acompanhar. Então você já nasce com aquele temperamento. Ao longo da vida, as experiências, as condições, elas vão acentuando ou então atenuando certas características. Mas um filho de Xangô como eu sempre vai ser filho de Xangô. Ele pode ser mais manso ou pode ser mais ativo, mas todos eles vão ter características em comum. É quase como um signo astrológico. Tá? E o que define, Gilberto, eu ser filho de Xangô, ser filho de Yansan, ser filho de Oxum? É a minha missão espiritual? Também. A sua missão espiritual vai estar vinculada ao seu orixá. Só que não é que alguém foi e falou, olha, você vai, por exemplo, você precisa trabalhar o seu orgulho, então você vai nascer filho de Xangô. Não. Naturalmente, pelas próprias leis universais, o espírito desenvolveu em si características que são associadas à frequência de Xangô. Então, pela própria lei de similaridade, ele atrai a ação de Xangô. Por isso que em cada vida nós trocamos essa fatoração energética. Cada novo nascimento, você é filho de um novo orixá. Por quê? Porque as experiências que você desenvolveu ao longo de toda a vida e até no pós-vida te transmutam, te transformam. Então você começou numa encarnação filho de Xangô, mas ao longo de toda aquela vida você exercitou, por exemplo, o amor. Então você foi se aproximando da energia de Oxum. Numa próxima encarnação, você nasce filho de Oxum.
mas o Oxum já se manifesta na tua energia. Como é que eu sei, Gilberto, quem que é meu orixá de cabeça? Inicialmente, tradicionalmente, vocês vão ver que somente o jogo de búzios vai te dar essa resposta. Isso, assim, geralmente é o que a gente encontra na literatura e é o padrão. O jogo de búzios consegue, mas até o jogo de búzios erra muito. Por quê? Vou te dar um exemplo. Lembra que a gente aprendeu que orixás são forças da natureza? Se eles são forças da natureza e são energias que são atraídas ao nosso campo magnético, se eu estou sofrendo uma demanda judicial, qual que é o orixá que vai se aproximar de mim? Xangô. Se eu estou sofrendo, por exemplo, se eu mudei de religião, acabei de conhecer a Umbanda, estou muito estudando, estou amando a Umbanda, qual que é o orixá que vai se aproximar de mim? Oxalá. Então o jogo de búzios, se o pai de santo, né, a pessoa que está ali fazendo a leitura, não tem muito domínio sobre os orixás, ele pode acabar confundindo uma energia que está ali presente naquele estado da tua vida com o teu orixá de cabeça. Então é sempre bom uma confirmação nos búzios, tá? E uma outra técnica que é através de um médium incorporado por uma entidade de luz te dá essa resolução, tá? Então essa entidade ela pode confirmar. Geralmente nos terreiros de Umbanda, quem confirma a filiação de santo é o gerente da casa, né? O pai de santo incorporado pelo mentor da casa, o espírito mais elevado dali, que vai acompanhar aquele neófito, aquela pessoa que está entrando. Então são as duas maneiras recomendadas de você ter certeza de quem são os seus orixás, através do jogo de Meridi de Ogum, que é o jogo de búzios, ou então através de uma entidade ali assentada no astral superior que vai te dar essa resposta. Com o tempo fica muito fácil. A gente acaba, por exemplo, eu que já trabalho com a Umbanda há alguns anos, estudo muito, eu sei por algumas características, tanto físicas quanto psicológicas, a filiação. A gente vai ver, por exemplo, que não é, então não usem essa metodologia porque ela não é assim exata, tá? Mas só para vocês entenderem. Filhos de Oxum e Xangô geralmente têm o rosto arredondado. Tem o rosto arredondado mesmo. Filhos de Xangô, por exemplo, comem muito. Filhas de Oxum são muito sentimentais. Filhos de Oxumaré geralmente são mais magros, esbeltos, bonitos, mas assim, meio fúteis em alguns momentos. Filhos de pessoas muito brancas, como os albinos, são associados diretamente ao Oxalá. Vou contar essa lenda para vocês um dia. Então são algumas características físicas que a gente consegue mais ou menos situar. Mas não é legal assim vocês fazerem isso, que é meio arbitrário. O ideal é que uma entidade faça essa visualização, tá bom? Isso é o fundamental. O orixá de cabeça, então, ele vai ser aquela energia, como eu te falei, que mais se afiniza com a tua energia, com o teu campo energético. Então essa energia está aqui. Então, por exemplo, eu, Gilberto, tive uma sucessão de vidas e quando fui encarnar nessa vida, o meu espírito ele tinha uma proximidade muito grande com a energia de Xangô. É onde os filhos dos orixás eles são quase que avatares daqueles orixás no mundo, porque é muito próxima a energia deles. Então, Xangô se manifestou aqui como meu pai de cabeça. Ao longo da vida, as experiências que eu vou viver, pela forma como eu reajo, vão trabalhando essa faturação de Xangô. Então, por exemplo, o fato de um orixá ter virtudes, lembra que eu falei, se a gente visualizou nas últimas aulas, que alguns orixás têm trejeitos humanos, arquétipos humanos, defeitos, vicissitudes e erros? Esses erros, vamos dizer assim, eles não devem ser encarados. Eu sou filha de Yansan, por isso que eu sou barraqueira. Pelo contrário, o defeito do orixá, digamos assim, essa característica excessiva de Yansan gera o barraco, vamos dizer assim, essa crise emocional e tudo isso. E você, como espiritualista, deve buscar trabalhar. Então, gente, não se orgulhem por uma característica negativa do orixá. Exercite aquilo na tua vida. Tá? É o excesso daquela energia. Porque Yansan é impulso. O excesso do impulso gera atrito. Então não é que Yansan te fez briguenta. Não. Você exacerbera essa força e, obviamente, tudo que é excessivo é ruim. Tá bom? Além disso, você vai ter outros orixás. Então pode ser, por exemplo, que você identifique, você tenha um Omolu muito próximo. Então você vai ter mediunidade de cura. Pode ser que você tenha, por exemplo... Então é muito importante vocês entenderem. Vocês são filhos de todos os orixás. Mais dois, que são os principais, são aqueles que ficam no teu campo energético ali, da tua coroa, te impulsionando ao longo de toda a vida. Tá? Isso é muito importante para vocês.
As suas entidades, os guias espirituais, mentores, né, que te acompanham, que te auxiliam na tua vida, também tem uma estreita relação com os seus orixás de cabeça. Normalmente o seu orixá, o seu guia de frente, o mentor, ou em algumas vertentes a gente fala orixás também para entidades. Isso é um pouco confuso, mas assim, em literaturas antigas, sobretudo, o meu orixá de frente é Ogum Guerreiro. Ogum Guerreiro é uma linha de Umbanda, a gente vai estudar as linhas mais pra frente. Mas, por exemplo, o meu orixá de frente é Sete Ventanias. Sete Ventanias é um caboclo linha, não orixá. Mas o orixá também, em algumas casas ainda se fala, e também dentro da literatura mais antiga. Mas o ideal é falar. As linhas de Umbanda que te acompanham, o meu orixá, meu guia de frente, o meu mentor de frente, entendeu? O meu mentor espiritual, ele de frente, normalmente ele é vinculado ao teu orixá de cabeça, tá? Então os mentores mais assíduos, digamos assim, no teu corpo, porque vocês vão perceber que existem entidades que são mais próximas e entidades que são mais distantes. Aquelas entidades que são mais próximas, elas geralmente estão muito afinizadas também com o seu orixá de cabeça. Por exemplo, o Pai Tomé, que é o meu preto velho mentor, ele é de Xangô. A minha cabocla, que é a Jaciguara, é de Oxum. Então percebam que são as duas entidades assim mais evoluídas do meu campo astral, e elas correspondem exatamente aos meus orixás de cabeça. E as outras linhas, elas pertencem a outros orixás que têm ordens decrescentes da minha coroa. Então, digamos assim que a minha energia é composta 100%. Desses 100%, 20%, isso é arbitrário, só para vocês entenderem, 20% é de Xangô. 20%, 15% é de Oxum, porque o orixá de frente sempre é mais dominante. Então aí a gente tem 20 mais 15, 35. Os outros 65 vão ser distribuídos a todos os outros orixás. Então pode ser que eu tenha lá 8% de Exu, 3%, até chegar lá uma mínima porcentagem de um IBG talvez. Então, assim, é importante a gente visualizar que alguns orixás vão ser mais afins a nós e outros nem tanto, tá? E é muito pelo processo evolutivo que eu tô, pelo momento que eu tô, pelo que eu preciso cumprir. Então, é toda uma perfeição que existe por trás disso aí, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Na apostila tem mais texto falando sobre os orixás de cabeça, tá? Existe um outro orixá também que eu preciso falar nessa aula, que é o orixá ancestral. O que é o orixá ancestral? Dentro da Umbanda, sobretudo a Umbanda Sagrada, tem-se a ideia de que nós surgimos no Big Bang. Vamos trabalhar com essa hipótese. Então foi o momento que Deus exteriorizou toda a sua criação. E desde o Big Bang nós estamos evoluindo, né, de átomos a células, então assim, nós estamos evoluindo. Mas a primeira energia que tocou você no momento do Big Bang é o seu orixá ancestral. Esse você pode ter 7.000 vidas, que aquela energia vai estar sempre presente ali. Não é comum as pessoas saberem seu orixá ancestral, porque é quase como se fosse o seu DNA espiritual. Então não é comum, mas em algumas tradições acontece, muitos raros, são até os sacerdotes que sabem quem são seus orixás ancestrais. E isso fala muito daquela energia, então ele pode ser, por isso que um filho de Xangô, às vezes é diferente de outro filho de Xangô e Oxum. Eles têm a mesma filiação, Xangô com Oxum, Xangô com Oxum. Mas o orixá ancestral, o DNA espiritual, energético dele é diferente. Tá? Não é uma coisa muito falada, porque além de não ser um conhecimento comum, é muito perigoso em mãos erradas, tá? A pessoa saber quem é o seu orixá ancestral, ela pode atrapalhar dentro da magia negra de uma maneira muito ruim. Então é um conhecimento que fica adormecido e que nem te favorece tanto. Mas dentro do teu processo de ascensão, em algum momento você toma esse conhecimento, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Na apostila tem mais assuntos. Ficou com alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria de saber? Deixa aqui embaixo nos comentários, ou então deixa no grupo de WhatsApp, né, para quem estiver participando da turma pelo WhatsApp também. E a gente vai conversando, tirando dúvidas, tá bom? E para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês. Que o nosso Pai Oxalá nos abençoe, que o nosso Pai Exu abra os nossos caminhos e até a próxima aula.